Olá, estrategista! Sou o professor Alexandre Melito, da equipe de Ginecologia da Estratégia Med. Estamos juntos aqui para essa aula do curso do Multimídia, aula de colposcopia. Qual que é o nosso objetivo nessa aula? Eu quero que você se familiarize com as imagens da colposcopia. A gente viu que algumas questões cobram imagem de colposcopia, e isso pode muito bem cair nas próximas provas. E a gente quer que você nessa aula se familiarize, se acostume com essas imagens e acerte as questões desse assunto. Perfeito? Então vamos lá, vamos começar falando do colo uterino. Para falar de colposcopia, preciso falar do colo uterino, preciso falar um pouquinho de anatomia do colo uterino, de histologia do colo uterino, para você entender o que aparece ali na colposcopia. Bom, para falar do colo uterino, a gente precisa ter uma delimitação aqui. A gente precisa entender que a gente tem uma zona chamada ectocervice, que é essa zona aqui para fora do colo, que a gente enxerga ali a maior parte no exame especular. E a gente tem uma região chamada endocervice, que ela anatomicamente compreende o espaço entre o orifício externo do colo e o orifício interno do colo. Bom, mas aqui a gente tem um conceito importantíssimo. O epitélio que reveste a ectocervice é diferente do epitélio que reveste a endocervice. O epitélio que está para fora na ectocervice é o epitélio escamoso estratificado. Várias camadas de células. Mais resistente. E o epitélio que reveste a endocervice é o epitélio glandular, é o epitélio colunar. Ele é um epitélio de uma única camada. Olha só aqui a nossa imagem. Então isso é muito importante, estrategista. Ectocervice é revestida de epitélio escamoso estratificado, várias camadas, mais resistente. Epitélio da endocervice é revestido por epitélio glandular mono de uma única camada. Perfeito? É um epitélio ciliar, é um epitélio que produz muco. Esse conceito é importantíssimo. E aqui eu já vou introduzir um outro conceito. Existe um encontro entre esses dois epitélios. Um encontro entre a ectocervice e a endocervice. E esse encontro a gente chama de junção escamo-colunar. Então, é a junção entre o epitélio escamoso e o epitélio glandular. Essa junção escamo-colunar, esse encontro aí do epitélio escamoso com o glandular, é extremamente importante para a gente. Por quê? Porque é nesse local que o HPV gosta de provocar lesão. É onde mais frequentemente tem lesão. Ou seja, na hora que eu estiver fazendo a colposcopia, é extremamente importante que eu enxergue a junção escamo-colunar. Se eu não enxergar a junção escamo-colunar, a colposcopia é insatisfatória. Eu posso não ter enxergado alguma lesão, já que eu não enxerguei a JEC, já que a JEC estava escondida lá para dentro do canal endocervical. Com isso, eu já posso também te falar de um outro conceito. Você já entendeu que a JEC, ela é móvel. A JEC, ela pode estar mais para dentro ou mais para fora do colo, de acordo com a fase da vida da mulher. A JEC depende de hormônio. Quanto mais estrógeno, mais para fora ela vai estar. Mais exteriorizada no colo do útero ela vai estar, mais visível ela vai estar. Quanto menos estrógeno, mais escondida ela vai estar. Ela pode estar, às vezes, para dentro do canal endocervical. E nesse caso, se você não enxergar na colposcopia a JEC, vai ser uma colposcopia insatisfatória, já que você pode ter deixado passar alguma lesão. Bom,
Você já entendeu que, de acordo com a vida da mulher, essa jeque vai estar mais para fora ou mais para dentro. Olha só, se for antes da puberdade, tem pouco estrógeno, a jeque vai estar lá para dentro do canal endocervical. Na idade fértil, a jeque já vai estar mais exteriorizada. A gente já consegue enxergar na colposcopia, no exame especular. Na gravidez e no uso de contraceptivos também, porque tem bastante hormônio nessas fases. E na menopausa, a jeque vai estar escondidinha também lá para dentro do colo, porque tem hipoestrogenismo nessa fase da vida da mulher. Perfeito, estrategista? Então, o conceito de junção escamocolunar, aquele encontro entre o epitélio estratificado escamoso e o epitélio glandular. Fundamental enxergar a jeque, examinar a jeque na colposcopia, porque é lá que é o local mais frequente do HPV provocar lesão. Em alguns casos, eu falei, em algumas fases da vida da mulher, quando tem bastante estrógeno, essa jeque pode estar bem exteriorizada. E aí a gente pode ver o que às vezes é encaminhado para o ginecologista como se fosse uma feridinha, que é essa jeque bastante exteriorizada que a gente chama de ectopia. Então, olha só, aqui a gente tem a jeque bem exteriorizada, uma ectopia. É encaminhado para o ginecologista como se fosse uma ferida, mas não é uma ferida. Na ferida, a gente teria uma outra alteração que eu vou mostrar na aula. Aqui, quando é uma ectopia, é fisiológica, é quando a jeque está exteriorizada. Então, é importante a gente saber distinguir isso e saber que se é ectopia, é fisiológico e a gente, em geral, não precisa fazer nada. Quando que a gente vai pensar em tratar uma ectopia? Somente se a paciente referir que ela está com muito muco, porque olha só, lembra que eu falei que no epitélio glandular a gente tem um epitélio ciliado, um epitélio que produz muco. Então, se tem muito epitélio glandular para fora ali do colo, ela pode ter uma mucorreia. E aí a gente estaria tratando, estaria fazendo uma cauterização para queimar esse epitélio glandular, para produzir uma estratificação, uma transformação do epitélio em escamoso estratificado, para melhorar a mucorreia dessa paciente. Uma outra situação em que a gente trata a ectopia é quando a gente tem uma paciente que reclama de sangramento na relação sexual, uma sinusiorragia, porque o pênis impacta ali no colo do útero que está com uma ectopia e pode produzir um sangramento, já que aquele epitélio é mais frágil. Aí, nesse caso, a gente também faz a cauterização. Mas é somente nesses casos que a gente trata a ectopia. Fora isso, não precisa tratar, é absolutamente fisiológico. Preciso introduzir agora um outro conceito muito importante, que é o conceito de metaplasia escamosa. O que é isso? Metaplasia escamosa é quando o epitélio se transforma. Então eu falei que a gente tem um encontro do epitélio estratificado escamoso com o epitélio glandular. Mas a gente tem uma zona de transformação. O epitélio glandular, ele tende a se transformar em epitélio escamoso quando ele está para fora do colo, quando ele está sujeito àquele pH vaginal que é mais ácido. Então essa agressão do meio vaginal, que tem o pH ácido, faz com que o epitélio glandular se transforme em epitélio estratificado escamoso. Com isso, a gente vai ter uma metaplasia escamosa, uma transformação do epitélio glandular em epitélio escamoso. Como que acontece essa metaplasia escamosa? Ela faz com que a zona de transformação, a junção escamocolunar, ela vá para dentro, mais próximo do orifício externo do colo, assim como está aqui na figura. Então, antes a gente tinha uma ectopia mais externa, com a metaplasia escamosa, isso vai se aproximando do orifício externo do colo, ficando menos exposto ao epitel meio ácido da vagina e, com isso, a junção escamocolunar vai ficando mais para dentro.
De tal maneira que a gente tem uma área de transformação, uma área de metaplasia, que é quando o epitélio glandular começa a se transformar em epitélio estratificado escamoso. A gente tem uma área de transição, que é o que a gente chama de zona de transformação, que é essa área mais rosinha aqui do meio. Como é que acontece? Antes a gente tinha uma jeque mais exteriorizada, que depois vai se transformando e se torna mais próxima do orifício interno do colo. E com isso, a gente tem uma área de transição entre o epitélio escamoso e o epitélio glandular. Essa área de transição é o que a gente chama de área de zona de transformação, uma área de metaplasia escamosa. Como que é essa área da zona de transformação? É como eu falei, é o epitélio glandular que começa a se transformar em epitélio estratificado escamoso. Então, essa área aqui glandular começa a ser recoberta, começa a ficar estratificada e começa a tampar os orifícios glandulares. A gente começa a ter só alguns espaços de orifícios glandulares. Em alguns casos, acaba tampando tanto a glândula que essa glândula fica lá encistada, fica entupida, acumula a secreção e forma o que a gente chama de cisto de Nabô. Então, o que a gente tem como característica nessa zona de transformação é a presença desses orifícios glandulares e a presença de cistos de Nabô. É assim que a gente diferencia a zona de transformação. A gente vai localizar a junção escamocolunar, que é o limite mais interno da zona de transformação, e a gente vai localizar a abertura mais distal de cripta cervical, o orifício glandular mais externo, que marca a linha exterior da zona de transformação. Daqui para cá, a gente tem epitélio estratificado escamoso, já completamente transformado. E aqui para dentro, a gente tem epitélio glandular de uma única camada. Perfeito? Então, olha só aqui os conceitos para você não esquecer. Junção escamocolunar é uma linha. É a transição entre o epitélio glandular e o epitélio escamoso. E zona de transformação é uma região. Perfeito, estrategista? Conceito importantíssimo. De tal maneira que a gente tem 3 tipos de zona de transformação. A gente classificou a zona de transformação em 3 tipos, de acordo com a posição que ela está lá exteriorizada no colo. E isso é importantíssimo para a gente fazer a colposcopia. Primeiro, se a zona de transformação estiver completamente para fora, completamente ectocervical e visível, a gente chama de zona de transformação do tipo 1. Se a zona de transformação tiver um pouco para dentro do canal endocervical, mas ainda assim completamente visível, a gente chama de zona de transformação do tipo 2. E se a zona de transformação não é totalmente visível, está um pouco dela para dentro do colo, na zona endocervical, a gente chama de zona de transformação do tipo 3. E nesse caso, o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo de na colposcopia você não enxergar uma lesão que está lá para dentro do colo. Então isso é muito importante na hora da gente considerar se a colposcopia é satisfatória ou não. Ótimo. Bom, depois de falados esses conceitos, a gente pode começar agora a falar de lesão de alto e de baixo grau. Podemos falar de NIC 1, NIC 2 e NIC 3, que são conceitos que a gente também vai abordar na colposcopia. Bom, o HPV, ele provoca displasia das células do epitélio do colo do útero. E a gente tem como conceito o seguinte:
Se ele estiver provocando displasia do terço inferior do epitélio do colo do útero, a gente considera como NIC1. Se ele estiver provocando displasia de 2/3 do epitélio do colo do útero, a gente considera como NIC2. E se ele estiver provocando displasia de toda a extensão do epitélio do colo do útero, mas sem invadir a membrana basal, a gente chama de NIC3. Carcinoma invasor ou câncer é quando tem invasão da membrana basal do epitélio do colo do útero. Tendo conceituado NIC1, que é 1/3 do epitélio comprometido, NIC2, 2/3 comprometidos, e NIC3, toda extensão do epitélio comprometido, a gente pode relacionar com a nomenclatura do Brasil. NIC1 é o que a gente considera lesão de baixo grau. NIC2 e NIC3 é o que a gente considera lesão de alto grau. E carcinoma invasor é carcinoma invasor também. Então isso é bastante importante para a gente entender o que é lesão de baixo grau, que é NIC1, o que é lesão de alto grau, que é NIC2 e NIC3. A conduta é completamente diferente nesses casos. Ótimo. Agora a gente vai poder chegar na colposcopia mesmo. O que é colposcopia? Qual é o objetivo da colposcopia? O objetivo da colposcopia é enxergar uma lesão que o Papa Nicolau apontou para a gente, que tinha célula alterada lá no colo, e a gente quer enxergar a lesão dessas células alteradas. E é propiciar para a gente, possibilitar para a gente fazer a biópsia dessa lesão. Então, colposcopia nada mais é do que isso. Apareceu célula alterada no citológico, a gente vai fazer a colposcopia para tentar achar aquela lesão e fazer a biópsia daquela lesão. Como que funciona a colposcopia? O que a gente faz na colposcopia? A gente primeiro joga ácido acético e depois a gente joga iodo. E o que a gente está procurando fazendo isso? Quando a gente joga o ácido acético, ele funciona coagulando proteínas. De tal maneira que se está tendo muita proliferação celular ali, o ácido acético vai mostrar, porque vai ter mais proteína naquele local que está tendo proliferação celular. Então, o ácido acético funciona coagulando proteína, mostrando onde tem proliferação celular. Aqui a gente tem uma zona acetobranca, uma lesão acetobranca, porque está tendo proliferação celular aqui nessa região do colo. E olha só como que isso é cobrado na prova. Na colposcopia, o ácido acético, como eu acabei de falar, o que ele vai fazer? Ele coagula as proteínas celulares, ele mostra para a gente onde está tendo proliferação celular. Ele não vai provocar hiperemia, ele não vai evidenciar vaso, ele não descora azul e ele não vai corar o glicogênio celular. Perfeito? Olha só, mais uma questão aqui sobre esse assunto. O aspecto colposcópio de epitélio acetobranco, ou seja, jogamos ácido acético e ficou branco, o que ele mostra? Ele mostra para a gente proliferação celular, ele coagula a proteína e essa proliferação celular está acontecendo por metaplasia ou por ação viral. Então, a alternativa B de bola era correta. Ele não é capaz de diferenciar das células glandulares por ação viral, não tem nada a ver com maturação típica de camada parabasal e basal, nem hiperplasia glandular típica de junção escamocolunar e estímulo viral sobre a derme do epitélio glandular não é sobre epitélio glandular, está errado. Não é para isso que serve o ácido acético. Então guarda bem, ácido acético serve para coagular proteína, mostrar onde está tendo proliferação celular. E o iodo que a gente joga lá na colposcopia, para que ele serve? O iodo, ele é captado por célula rica em glicogênio. Ou seja, se está tendo proliferação celular, está consumindo glicogênio. E aí aquela região que está com menos glicogênio não vai se corar. Vai ficar amarelo mostarda. Vai ser iodo negativa. Ou seja, teste de Schiller positivo.
Vamos revisar, olha só o conceito. Se está tendo proliferação celular, está consumindo glicogênio. Se não tem glicogênio, não capta o iodo. Então fica iodo negativo, o epitélio fica amarelado, e é isso que é o teste de Schiller positivo. Por outro lado, se a célula está com bastante glicogênio, está tendo pouca proliferação, está gastando pouco glicogênio, está usando pouco glicogênio, aí o iodo vai corar, vai ficar marrom escuro, o teste vai ser Schiller negativo. Então essa que é a lógica de jogar iodo para a gente fazer a colposcopia. O iodo ele é captado pelas células que têm glicogênio e não é captado onde está tendo proliferação, porque está consumindo aquele glicogênio. Aí ele é Schiller positivo. Perfeito? Bom, olha só, isso caiu na prova também. Olha só esse conceito. O teste de Schiller será positivo se ocorrer tingimento do colo uterino após a aplicação de solução iodada Lugol. É isso que eu acabei de falar? Não, é justamente o contrário. O Schiller é positivo se naquela região tem pouco glicogênio e aí não corou, não captou. Então, errado. Schiller positivo é aquela área que fica clara, quando não capta o iodo. Então, resposta E aqui, errada. Perfeito. Bom, sabendo desses conceitos, do como que funciona quando a gente joga lá o ácido acético e o iodo no colo, agora sim eu vou poder falar daquelas alterações que aparecem lá na colposcopia, dos achados colposcópicos, do que é normal, do que não é normal, e mostrar imagens para você saber o que é na hora que você se der de cara lá com uma dessas lesões na hora da prova. Vamos lá então. Primeiro, o que é normal eu enxergar na colposcopia? Achados colposcópicos normais. Primeiro, epitélio escamoso original, isso é normal. Ou epitélio colunar também é normal. Ectopia, a gente viu, aquela imagem é normal. Também enxergar na colposcopia. Epitélio escamoso metaplásico. A gente viu que metaplasia, transformação de glandular em escamoso, é fisiológico, é normal. E a gente viu que essa transição de metaplasia, que tem cisto de Nabor, orifício glandular ou até mesmo deciduose, no caso de uma paciente grávida, tudo isso é achado colposcópico normal. Se aparecer lá na questão, você tem que saber que é normal. E olha só como que caiu na questão. É considerado achado colposcópico normal. Então vamos lá, mosaico não, a gente vai ver que mosaico não é normal, que é anormal. A gente vai ver que vasos atípicos não é normal, muito longe disso, aliás, é sugestivo de invasão. Pontilhado grosseiro também a gente vai ver que não é normal, que é um achado maior, sugestivo de lesão de alto grau. Bom, por último, a nossa resposta é a alternativa D. Orifícios glandulares abertos, a gente viu que é achado colposcópico normal, que está lá na nossa zona de metaplasia. Então, alternativa correta, alternativa D. Bom, vamos prosseguir agora mostrando os achados menores, que são achados sugestivos de lesão de baixo grau, NIC 1. Então, quais são achados que a gente pode enxergar lá na colposcopia, que a gente olha e vê, puxa, isso daqui deve ser NIC 1, deve ser lesão de baixo grau. Se a gente biopsiar, a gente vai ter como resultado lesão de baixo grau. Não que seja indicada a biópsia. Em geral, lesão de baixo grau a gente só acompanha. Mas vamos lá, quais são os achados menores? Epitélio acetobranco tênue e fino, mosaico tênue ou fino e pontilhado tênue ou fino. Então, tudo que é tênue ou fino é achado menor, sugestivo de lesão de baixo grau, NIC 1. Vamos ver as imagens. Você deve estar se perguntando, né? Mas como que isso aparece, né? Então, aqui um exemplo de epitélio acetobranco fino, tênue. Foi jogado ácido acético. Essa região aqui não corou. Ou melhor, essa região se mostrou branca, corou, porque aí teve coagulação de proteína, está tendo proliferação celular. Aqui um exemplo de pontilhado fino. Então, foi jogado ácido acético
E olha só, a gente tem aqui vários pontinhos, pontilhado fino. Então, um achado menor sugestivo de lesão de baixo grau. E aqui, por último, um mosaico fino. Então, a gente tem essas imagens aqui, né? Parece um mosaico, né? Então, por isso que se chama mosaico. É um mosaico fino. Então, um achado menor, sugestivo de lesão de baixo grau. Então, 3 imagens bem importantes podem ser cobradas na prova. Você tem que saber que são achados menores, que são sugestivos de lesão de baixo grau. Olha só como que caiu na prova. A questão não tinha imagem, mas cobrava esse conceito. Em uma colposcopia são observadas as seguintes características. Área de mosaico plano ou fino ou tênue, em zona de transformação atípica, com teste de Schiller positivo, iodo negativo. A mais provável causa é, então a gente acabou de ver, né? Mosaico plano ou tênue ou fino, sugestivo de lesão de baixo grau, sugestivo de NIC1. Resposta alternativa B de bola. CA in situ, não é assim que aparece, eu vou mostrar mais para frente. CA microinvasivo também não é assim que aparece, eu vou mostrar mais para frente. E metaplasia escamosa, a gente viu que não é assim que aparece, que é com orifício glandular ou com cisto de Nabor. Então, resposta aqui, mosaico plano é sugestivo de lesão de baixo grau ou de NIC 1. Bom, próximo, achados maiores. Achados maiores são achados que a gente vê na colposcopia, que são sugestivos de lesão de alto grau, NIC 2 ou NIC 3. Quais são esses achados maiores que você pode enxergar lá na colposcopia? Primeiro, epitélio acetobranco denso. Segundo, mosaico grosseiro. Ou um pontilhado grosseiro. Ou aparecimento rápido do acetobranqueamento. Você joga lá o ácido acético, fica branco na hora. Ou presença de orifícios glandulares espessados. Vou mostrar uma imagem para você ver como fica diferente. Vamos lá então? Vamos ver as imagens de achados maiores. Primeiro, um epitélio acetobranco denso. Olha só, por que é diferente do epitélio acetobranco tênue? Dá uma impressão que aqui está mais grosso, que tem um espessamento aqui do tecido. Então, é um epitélio acetobranco denso. Um achado maior, sugestivo de lesão de alto grau, NIC 2 ou NIC 3. Aqui um outro epitélio acetobranco denso, olha, aqui em volta. Repare que ele ficou bem branco. Então, um achado maior, sugestivo de lesão de alto grau, NIC 2 ou NIC 3. Aqui uma outra imagem, um outro achado maior, orifícios glandulares espessados. Isso daqui, olha, é chamado de donuts. Parece donuts, né? Então, orifícios glandulares espessados. Um achado maior na colposcopia, sugestivo de lesão de alto grau, NIC 2 ou NIC 3. Mais uma imagem aqui, o mosaico grosseiro, um achado maior também. Então, a gente vê aqui, olha, parece que forma um mosaico, né? Vários ladrilhinhos juntos, vamos dizer aqui, mas bem grosseiro, bem aparente. Então, um outro achado maior. Mais uma imagem aqui, agora, um pontilhado grosseiro. Então, repare, bem mais grosseiro do que aquele pontilhado fino que eu tinha mostrado. Pontilhado grosseiro é uma lesão sugestiva de... É um achado maior sugestivo de lesão de alto grau. Então, mais um achado maior aqui, mais uma imagem bastante importante, uma imagem que pode cair em alguma prova. Perfeito, estrategista? Então, achados maiores, achados sugestivos de lesão de alto grau, NIC 2 ou NIC 3. Olha como que isso foi cobrado na prova.
Material para exame citopatológico foi coletado dos colos uterinos reproduzidos abaixo. Em qual dos exames citopatológicos desses 3 poderá ser encontrada alteração? Então você precisa saber imagem de colposcopia para conseguir responder essa questão. Vamos lá. No colo 1, o que a gente tem aqui, olha, estrategista? A gente tem um epitélio acetobranco denso. Então aqui um achado maior, sugestivo de lesão de alto grau, NIC 2 ou NIC 3. Então acabamos de ver, olha só como que cai na prova. Um epitélio acetobranco denso, um achado maior. Aqui no colo 2, o que tem? No colo 2 a gente vê aqui um cisto de Nabô, bem na zona de transformação, é o marcador da zona de transformação. Então, não é patológico, absolutamente normal. Lembra que a gente viu? Achado colposcópico normal. Então, na 2 não tem nada, é só um cisto de Nabô. E na 3, o que a gente tem? A gente tem aqui uma ectopia. Então, a junção escamocolunar está um pouquinho exteriorizada, a gente tem aqui uma ectopia. Mas também fisiológico, um achado colposcópico normal. Bom, a pergunta é, em qual dos exames poderá ser encontrada alteração? A gente acabou de ver, né? Alteração mesmo, só no 1 que tem esse epitélio acetobranco denso. Os outros 2 são fisiológicos, apresentam achados colposcópicos normais. Então, resposta aqui é alternativa A, só na 1 que tem alteração. Perfeito. Vamos prosseguir aqui na aula. Vamos mostrar agora achado sugestivo de invasão, quando já teria câncer mesmo, invasão. Quais são os achados sugestivos de invasão na colposcopia? Então, presença de vasos atípicos, ou quando tem vaso frágil, superfície irregular, ou até mesmo uma lesão exofítica, um tumor que você logo vê no exame especular do colo. Quando tem ulceração, necrose, ou quando tem o tumor aparente ali. Então, esses achados, se você encontrar alguma coisa dessas na colposcopia, você já suspeita que tem invasão, você já acha ali que tem câncer. Perfeito? Ótimo. Olha só essa imagem aqui, que bonita. Essa imagem aqui, o que a gente pode enxergar? Olha aqui o vaso atípico. Tem um vaso aí que começa não sei onde, termina, a gente sabe menos ainda onde que termina. Então não é para ter vaso aí nessa região, né? É um vaso atípico. Então, um achado sugestivo de invasão. Perfeito, estrategista? Então, achado sugestivo de invasão, vaso atípico. Como que isso foi cobrado na prova? SGA de 42 anos, quartigesta com um parto, 3 abortos, sexualmente ativa, fumante, procura o ambulatório de ginecologia após ter sido examinada na Unidade Básica de Saúde, UBS, por uma enfermeira que afirma ter visto uma feridinha no colo do útero. O resultado da colpocitologia, que foi colhida na UBS, não chegou ainda. E segundo a paciente, demora uns 3 a 4 meses para chegar. Você é médico residente e conclui a anamnese. Durante o exame físico, encontra a lesão abaixo, já fazendo de imediato a colposcopia mostrada na figura à direita. Diante desses achados colposcópicos, a conduta é... O que a gente está vendo aqui, estrategista? Olha só essa imagem. Imagem bem clara, né? A gente está vendo aqui, parece que tem uns vasos atípicos e parece que tem aqui uma lesão, né? Uma lesão quase exofítica. Então, a gente está vendo aqui achado sugestivo de invasão, a gente está vendo aí praticamente um tumor aparente. Qual que é a conduta nesses casos? Você fez o exame físico e está vendo ali, na sua cara, o tumor. Qual que é a conduta? Conduta aqui, faz a biópsia logo. Não vai ficar esperando
A citologia, que ela falou que demora uns 3 a 4 meses. Já faz logo a biópsia da junção escamo-colunar, que é a região mais provável de ter lesão. Já agiliza a vida da paciente, já consegue o diagnóstico anatomopatológico, a gente já consegue começar a programar o tratamento dessa paciente. Então, resposta, se tiver ali tumor exofítico, lesão aparente, faz a biópsia ali da lesão. Resposta alternativa D. Alternativa A fala de aguardar o Papa Nicolau. Como eu falei, nem pensar, né? Agiliza, adianta a vida da paciente. Indicar conização, não. Apesar de você estar vendo ali que tem um câncer, que muito provavelmente é um câncer, um achado sugestivo de invasão, você primeiro precisa de diagnóstico histopatológico, aí você vai também fazer exame de imagem para ter um estadiamento da paciente e depois programar o tratamento dela. Você não vai logo para uma conização tentando tratar esses casos que já têm invasão. Encaminhar para a radioterapia. Novamente, você antes de encaminhar para tratamento, você precisa de diagnóstico e estadiamento. Então você vai fazer a biópsia, vai fazer exame de imagem, ressonância, por exemplo, estadiar esse câncer de colo e depois decidir o protocolo de tratamento da paciente, ver inclusive se ela tem indicação de radioterapia ou não. Por último, esterectomia total, também a mesma coisa. Você só pode indicar tratamento depois que você tiver diagnóstico anatomopatológico e estadiamento. Aí você vai conseguir indicar o protocolo correto, já que o tratamento do câncer de colo depende do seu estadiamento. Perfeito? Então, resposta da questão, fazer a biópsia. Outra questão aqui sobre esse assunto. Dos achados colposcópicos, aquele que mais provavelmente representa malignidade, aqui por malignidade a gente pode ler invasão, né? Então o que mais representa invasão aqui? A gente acabou de ver, né? Achado sugestivo invasão dentre as alternativas é a alternativa B de bola. Vasos atípicos. Resposta alternativa B de bola. Epitélio aceto branco espesso, a gente viu que é achado maior, sugestivo de lesão de alto grau, mas ainda não é câncer. Alternativa C fala de mosaico irregular, mesma coisa, achado maior, sugestivo de lesão de alto grau. E pontilhado grosseiro também, sugestivo de lesão de alto grau, mas ainda não é sugestivo de invasão, não é sugestivo de câncer, de malignidade. Então, resposta alternativa B de bola. Bom, falei de achado menor, achado maior e achado sugestivo de invasão. Preciso falar agora de achados miscelânea. Possíveis achados da colposcopia que não tem a ver com malignidade, que a gente só tem que saber que é miscelânea para saber que é só acompanhar. Bom, quais que são os achados variados? Miscelânea. Zona de transformação congênita, condiloma, pólipo, inflamação, estenose, anomalia congênita, sequela pós-tratamento ou endometriose. Então, esses são achados variados, que têm conduta específica e não tem a ver com malignidade, não são lesões precursoras do câncer. Importante a gente saber quais são esses achados variados, porque isso também já foi cobrado em prova. Olha só como que caiu na prova. Entre os achados do exame de colposcopia, não é caracterizado como miscelânea. Então, qual dessas alternativas que não é miscelânea? Bom, zona de transformação congênita, a gente viu que é miscelânea. Condiloma, a gente viu também que é miscelânea. Pólipo, a gente viu também que é miscelânea. Endometriose, a gente viu também que é miscelânea. Resposta da questão, mosaico. Mosaico, a gente viu que não é miscelânea. Mosaico, aqui na questão não está especificando se é tênue ou se é grosseiro. Mas mosaico pode ser achado menor, se for tênue, ou grosseiro, seria sugestivo seria um achado maior, sugestivo de lesão de alto grau. Então, mosaico não é miscelânea. Resposta aqui, então, é mosaico. Alternativa D de dado. Perfeito, estrategista? Bom, era isso que eu tinha para falar de colposcopia. Mostrei as imagens dos achados colposcópicos para você. Pode ser que caia em alguma prova e aí você, tendo visto essa aula, vai estar preparado para acertar essa questão. Muito obrigado. Espero você numa próxima aula. Um abraço e até lá.